E aí, pessoal, vamos lá para o nosso nono vídeo e fechamos a parte dos principais órgãos da EBSER. O que eu acredito que deve ser cobrado, quase com 100% de certeza, né, é a Assembleia Geral, até porque é um órgão novo, ela que motivou a modificação do edital. E a gente tem também o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva, que são os órgãos que compõem a administração superior da EBSER, né? E o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo, que são também 5 órgãos bastante importantes, que a gente vai revisar depois, só falando e comparando atribuições, a composição desses 5 órgãos, beleza? Um vídeo próprio depois que o Estatuto encerrar. Certo. Capítulo 9, Conselho Consultivo. Artigo 67. Conselho Consultivo é algo permanente, deve ser, que tem suas finalidades de consulta, obviamente, né? Controle social e apoio à diretoria executiva e ao conselho de administração. E é constituído pelos seguintes membros. Vou gravar aqui 8, que são os membros. O primeiro é o presidente, que preside. O presidente, lembrem que ele integra e preside também a diretoria executiva e ele integra apenas o conselho de administração e ele não pode, em hipótese nenhuma, presidir. 2 do MEC e do Ministério da Saúde. Acho que a essa hora já deu para perceber que o MEC e o Ministério da Saúde eles sempre vão estar presentes, né? Depois, dos usuários. E aqui é a parte que fica mais relacionada a controle social, certo? Aqui a gente tem os primeiros 4. E aí depois vem representante dos usuários. Depois, um representante dos residentes em saúde. Depois, um reitor de hospital universitário. E a gente já viu essa organização aqui, a Andifes, né? E, por fim, um representante dos empregados, que a gente tinha também no Conselho de Administração. E a gente fechou os 8 com isso, beleza? O que eu lembrar dos 2 ministérios e do presidente, aí você já pegou 4. Aí depois é Andifes, empregados, usuários e residentes. A principal mesmo, pelo menos para mim, é lembrar desses 2 aqui, já que os outros órgãos já têm Andifes e empregados, Conselho de Administração, né? Eles já têm membros do Andifes e dos empregados, é só replicar. Aqui também, só faltou para ser similar, né? O membro do Ministério do Planejamento, mas eu acho que inclusive ele é o membro de se confundir, né? Que é o Ministério do Planejamento no Conselho de Administração. Aqui só é Ministério da Saúde e Educação. De novo, enfatizando que o MEC é o principal ministério, né? Com 2 membros, enquanto o Ministério da Saúde tem apenas 1. E o Ministério da Saúde, que apesar disso ainda é bastante importante para a empresa, né? Beleza. Avançando um pouco mais, a gente vê que os membros serão indicados bienalmente pelos respectivos órgãos e entidades e designados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo sua investidura feita mediante registro em ata na primeira reunião de que participaram, certo? Aqui a gente não tem menção a prazo de 30 dias, como tem para os administradores. A atuação de membro do Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante, assegurado o reembolso, aqui vocês entendam como indenização, das despesas de locomoção e estados necessários ao desempenho da sua função. A função relevante quer dizer que a pessoa vai fazer jus, por exemplo, se ela é membro dos empregados, ela vai fazer jus a uma folga durante o período que estiver atuando, não vai ser remunerada. E aqui vamos aproveitar a deixa para lembrar que a diretoria executiva, eles são sim remunerados, até porque é um órgão que se reúne semanalmente, e o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração, eles também são remunerados. Só que na remuneração deles vai ser até 10%, não vai ser 10%, vai ser até 10% da remuneração do membro da diretoria executiva. Lembrem disso. A diretoria executiva é a base e os outros 2 são 10% dela, certo? E o Conselho de Consultivo não tem remuneração, ok? Aqui a gente tem as competências, bem simplesinhos, e a gente já vê aqui opinar, propor, acompanhar, que é a ideia de fiscalização, controle social, né? E assistir, como tinha no negócio. Ou seja, são 4 competências, basicamente, né? E 3 delas vêm na ideia de opinar, entendeu? Porque um conselho consultivo é para consulta e mais ou menos acabou, né? O inciso 1 diz que opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSER, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas funções. Ou seja, com a palavra para levar, opinar sobre as linhas gerais. Acabou. É isso. Propor linhas de ação, programas, estudos, projetos, formas de atuação ou outras medidas, orientando para que a EBSER atinja os objetivos para o qual foi criada. De novo,
Qual é a ideia? É propor. Se essa proposta vai ser acatada ou não, cabe à diretoria executiva ou conselho de administração decidir. O 3, que é o que não tem um verbo opinativo, né? Acompanhar e avaliar anualmente de novo. Até agora, o único trimestralmente que a gente viu foi o prazo, né, para o conselho fiscal. Aí depois tem a propagandinha que vai sair no meio. Ó, filé. Acompanhar e avaliar anualmente o desempenho da EBSER, dando publicidade ao seu resultado. Tranquilo, né? Controle social depende da publicidade. Assistir, no caso, assistir no sentido de ajudar, né? Assistir à diretoria e ao conselho de administração em suas funções, sobretudo na formulação, implementação e avaliação das estratégias de ação da EBSER. O 69, por exemplo, o Conselho Consultivo reunir-se-á pelo menos uma vez por ano. No caso, 2 anos, então ele vai ter só 2 reuniões cada membro. Mas a reeleição pode acontecer, né? A recondução, uma vez, um mais um. No caso, a pessoa até 4 anos, né? Sempre que convocado pelo presidente por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração. Ou a pedido de 1/3 dos seus membros, né? No caso, são 8, 3 membros já. Com isso, encerramos esse vídeo, né? Para diminuir o barulho de fundo. Falou!